Olá pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Silvia Letícia, professora de Geografia de vocês, e eu venho aqui pra gente falar, iniciar mais um conteúdo do 8º ano, que é América. Daqui pra frente nós vamos estudar muito tudo que diz respeito ao continente americano, né? Desde de história, de estrutura econômica, passar um pouquinho aí por cada país, cada um na sua importância. E hoje nós vamos iniciar esse conteúdo aí de América, certo? Então, quando a gente fala em América, a América ela é um continente bastante extenso. Logo, ela é dividida em 3 partes. Quais são as 3 partes que é dividido o continente americano? O continente americano ele é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Eu vou estar colocando o mapa também na plataforma, além dessa aula, para vocês se familiarizarem melhor com essa divisão do continente americano. É óbvio que vocês já viram, mas como a gente vai trabalhar especificamente esse continente, é bom que a gente veja, novamente o mapa, reconheça alguns países, todas as suas divisões, para daí a gente entender um pouquinho melhor, ok? Então, ou seja, como eu falei aí, América, o continente americano é dividido em 3 partes. Quais são essas 3 partes? A América do Norte, que é a parte mais superior, a América Central, que é o meio, e a América do Sul. A América do Norte, ela basicamente tem 3 países aí conhecidos, que é Canadá, Estados Unidos e México. É a parte da América mais desenvolvida, principalmente na figura dos Estados Unidos, que a gente vê um grande país aí, muito abrangente, um império, em relação à economia, muito influente no mundo inteiro e compõe o continente americano. Então, eles são norte-americanos. E nós temos aí a América Central, que é a parte menorzinha aí. Se a gente for olhar no mapa, a América Central é como se fosse uma pontezinha entre a América do Norte e a América do Sul. Ela fica nessa parte aí do meio, certo? E tem alguns países que estão na América Central que às vezes a gente nem sabe que é do continente americano. São países com pouca evidência, que quase não aparecem nos jornais, que a gente não ouve falar muito. Mas tem essa divisão. E tem os países da América do Sul, que é onde nós brasileiros estamos inseridos, certo? Então, ou seja, falei um pouquinho, dessa divisão e agora eu vou entrar mais um pouquinho na questão da América Central. Que a América Central, como eu falei, ela não tem muita importância nesse cenário americano. Só que nós vamos estudar também, certo? Então eu disse aí que a América Central é como se fosse uma ponte entre a América do Norte e a América do Sul embaixo. E essa parte do continente americano, falei em América Central, lembrei de istmica e insular. Que nomes são esses? Istmica é a parte da América Central continental. E insular são países da América Central que são ilhas. Falei em istmico, lembrei de continente. Falei de insular, lembrei de ilhas. E essa divisão aí de insular, a gente conhece mais pelo nome Antilhas ou Caribes. Não tem Caribe, não tem aquele mar do Caribe, ilhas caribenhas, que tem aquelas musiquinhas características, que é aqueles locais com paisagens maravilhosas, são paraísos tropicais. Então, isso ali é América Central. Às vezes nós vemos até em filmes e a gente nem sabe que faz parte do continente americano, certo? Então aí, tem as Antilhas, que são Antilha ou Caribe, e dentro dessa divisão de Antilhas eu tenho as Grandes Antilhas e Pequenas Antilhas. O que é isso? Grandes Antilhas, grandes países insulares. Pequenas Antilhas, pequenos países insulares, que mais pra frente a gente vai estudar um pouquinho aí, uma características de cada um. Então, pois bem, falei também em América, lembrei aí da conquista do continente americano, da chegada aqui dos imigrantes dos colonizadores europeus, nessa figura imperialista da Europa, de chegar em outras terras, de colonizar outros povos.
a possibilidade aí de desenvolvimento econômico, comercial, só que esse desenvolvimento não eram das nações, né, dos locais, perdão, que eles estavam adentrando, que eles estavam chegando. Eles queriam desenvolvimento comercial deles, das nações europeias. E através disso vieram várias explorações, né, que vocês já estudaram em conteúdos de história, em toda a parte de história aí do que vocês já viram, história e geografia. Então, o que aconteceu? Muitos portugueses, espanhóis, holandeses, franceses vieram aqui para a América, principalmente partes da América do Sul, no intuito de explorar, para assim eles desenvolverem o seu comércio, desenvolverem a sua economia. E daí eles chegaram às terras que hoje levam o nome de América. Quando eles chegaram a essas terras aqui, essas terras não eram habitadas, não havia ninguém, não tinham pessoas aqui? Não. Tinham os povos, o nome certo é povos autóctones ou nativos, que já viviam aqui. E que os europeus, né, os colonizadores, eles impuseram, né, a sua cultura, o seu ritmo, a sua exploração a esses povos, e muitos foram até dizimados, sofreram verdadeiros genocídios, que a gente vai estudar na nossa próxima aula aí. E aqui no Brasil, como também em várias outras partes, inclusive da América do Norte, nós temos o nome aí. Quem eram esses povos? Eram os índios, né? Os indígenas, que até hoje vem sendo assolado aí por várias questões, desde o início da colonização, que esses povos foram dizimados, foram mortos, foram explorados, não foram respeitados nas suas culturas, nas suas particularidades, e hoje aí mais uma vez vem sofrendo muito com essa pandemia do Covid-19 nas aldeias deles. É bom a gente prestar atenção um pouquinho nisso também. Mais um massacre aí dos povos indígenas. Agora, falando aqui em povos nativos, eu falei aí que eles não foram respeitados nas suas particularidades, nas suas culturas, na forma como eles viviam, e os europeus não respeitavam essa diversidade cultural. Como eram divididos esses povos, né, nativos aqui no continente americano? Eu tinha os povos pré-colombianos. Por que esse nome? Eram povos que habitavam esta terra antes da chegada de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo foi quem descobriu a América aí. Então eu tenho o nome de pré-colombianos. E também tem o nome de ameríndios, outra divisão. Quem eram os ameríndios? Eram basicamente os indígenas de todo o continente americano, certo? E esses povos, né, se eu for estudar a diversidade cultural, os hábitos deles, eu divido eles em 3 partes. Quais eram essas 3 partes? Era como se fossem 3 tipos de sociedade dentro de um mesmo ambiente, certo? Antes da chegada dos europeus. Então, como a gente estuda os costumes, o que eles faziam para sobreviver, se existiam trocas, como de fato eles viviam. Então, eu tive essas 3 sociedades aí que levavam nomes diversos. Eu tinha uma sociedade complexa, que eles já tinham uma produção agrícola excedente. Quando eu falo em produção agrícola excedente, já existia de fato trocas comerciais. Não estou falando a nível econômico, de dinheiro, de valor monetário. Eu estou falando que eles utilizavam a agricultura não só para subsistência, ou seja, não só para eles consumirem, mas também com outro intuito, o intuito de trocas. E esses povos, basicamente, estavam na figura dos astecas, maias e incas, que eu vou colocar um trabalhinho para vocês fazerem. Tive o agrícola, ou seja, aqueles povos que tinham a agricultura apenas para subsistência. Não havia uma necessidade de troca, de querer estabelecer alguma diversidade ali com outros povos. Tudo que eles produziam eram exclusivamente para eles. Que povos eram esses? Eu vou dar uns exemplos. Era o povo Tupi-Guarani, os Caraítas e outros povos também basicamente indígenas. E por último eu tenho aí a coletora e caçadora, né? Além de colher, de plantar, eles também caçavam animais. Então eles também sobreviviam da caça. Que povos eram esses? Eu tenho aí o Patagão, o Inuit,
o Comanche e vários outros. Então, ou seja, eu iniciei aí um pouquinho essa divisão no continente americano e falei um pouquinho aí dessa civilização que já estava no continente americano antes, né, quando o grande império aí da Europa chegou aqui no Brasil, em outras partes do continente americano, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Em breve eu vou estar colocando outra videoaula aí falando um pouco do massacre que aconteceu desses povos indígenas em todo o continente americano. Ok? Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.